Bem-vindo ao AFIA Podcast, aqui direto do Congresso Brasileiro de Cardiologia. Eu sou Ricardo Moraes, sou o host desse podcast, cardiologista, e tenho hoje a trazer para vocês as novidades desse congresso. Para isso, a gente vai falar de um simpósio satélite que acabou de acontecer e foi apresentado por essas ilustres professores que estão aqui comigo hoje. Tenho a presença da doutora Érica Campana, ela é professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e do doutor Henrique Goldak, professor do INCOR, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Primeiramente, muito obrigado por participarem. Obrigado pelo convite. Agradeço. Vamos começar e vamos discutir temas, acho que do dia a dia, para quem está vendo e ouvindo a gente, né? Um ponto que a Érica apresentou muito no simpósio dela e eu queria discutir, trazer aqui, sobre... A gente sabe que mudou as diretrizes europeias, né? A do ESC, agora mais recente, e ela já diz uma premissa que a gente ainda tem na diretriz brasileira, mas ainda a gente sabe que não é tão incorporada no dia a dia do cardiologista, que é já a terapia inicial ser dupla terapia, né? Só que a gente tem um desafio desse início de dupla terapia, porque muitas vezes a gente sabe que o colega protela, ajusta, aumenta, troca e acaba não indo muitas vezes para a combinação fixa, que é o que a gente já tem no mercado e que faz muito aumento da adesão, né, da aderência do paciente. Não tem dúvida, acho que esse é um grande desafio, que é a inércia clínica. Isso talvez explique um dos maiores paradigmas é a hipertensão. A diretriz brasileira de hipertensão é o documento mais acessado dos arquivos brasileiros de cardiologia. Mais de 2 milhões de visualizações. Mas nós temos só 30% dos hipertensos controlados. Então, nós estamos perdendo alguma coisa nesse caminho, em transformar a evidência da diretriz na nossa prática clínica. E uma parte disso tem a ver exatamente com a inércia clínica. Eu não iniciar com combinação dupla. Monoterapia hoje, no tratamento da hipertensão, eu diria que é a exceção. É um subgrupo de pacientes que vai controlar com monoterapia. Para a maioria dos pacientes, vão precisar de 2 ou até 3 fármacos. E aí, utilizar combinação e combinação fixa, em que eu tenho 2 ou 3 fármacos no mesmo comprimido, definitivamente melhora muito o controle, porque facilita a adesão e faz com que eu alcance meta num tempo mais rápido. Isso é uma outra premissa da diretriz. Eu tenho que atingir meta em 3 meses. Se a gente pensar na nossa rotina, se eu prescrevo uma monoterapia, peço o paciente para voltar daqui a 30 dias, eu já perdi 1/3 do meu tempo e não alcancei meta. Quando eu começo com combinação dupla, eu aumento muito a chance de chegar na meta. Excelente. Goldak, nesse mesmo cenário, você apresentou também, eu acho que muito baseado nos estudos recentes, né, no próprio VGood, no Combine, que foi apresentado agora no ESC, que o médico cardiologista na outra ponta também, para angina refratária, muitas vezes a gente vê ele dando aspirina para o paciente, ou introduzindo monoterapia e protelando, vamos dizer, a qualidade de vida do paciente prejudica, os sintomas prejudicam. E o Combine trouxe um pouco dessas informações para a gente, que essa terapia combinada tem um benefício muito grande, e aí eu queria que você falasse desses dados, somente de qualidade de vida. Ricardo, vê bem, nós cardiologistas, quando vamos a grandes congressos e vemos os grandes estudos, nós estamos vendo os desfechos clinicamente relevantes, como morte, hospitalização por infarto, o que é tudo bem, eu quero salvar vidas, mas quando eu estou diante de um paciente com angina do peito, e isso foi perguntado a mais de 900 pacientes no estudo multicêntrico, o que é que você quer de mim? O que você espera do seu tratamento quando você tem angina do peito? Eu quero redução das crises de angina. Então, a exemplo da hipertensão, que eu quero um controle de hipertensão, o paciente com angina, ele me pede, eu quero um controle da angina. Mas a gente tem dados, a doutora Érica falou da inércia clínica, de demora, nós temos dados no mundo real, que às vezes pacientes levam 4, 5 anos e 1/3 deles com angina do peito permanecem sintomáticos, porque o olhar do cardiologista ainda está muito para hospitalização, infarto e morte. De novo, tudo bem, desfechos importantes. A diretriz recente da europeia fez um avanço. Nós podemos também falar em combinações, em associações, que foi um grande avanço em relação ao último documento, que vamos combinar, né, doutora Érica? Ainda primeiro passo, segundo passo, primeira linha, segunda linha. Ela fala, vamos fazer associações. Por quê? Eu preciso de mais de um fármaco com mecanismos de ação complementares para oferecer esse controle mais rápido. Mas ela não dizia quando a gente pode oferecer essa combinação. E aí você mexe no Combine. Quer saber do Combine? Eu acho que para quem está vendo a gente, acho que é super importante, porque é prático, né? O Combine, eu acho que traz muito resultado do que a gente vê no dia a dia, e que eu sei que os médicos têm um desafio disso,
mas que ele consegue traduzir isso. O Combine foi um estudo de mundo real. Legal. É exatamente o que você colocou. Então, eram pacientes de recém-diagnosticado de angina. Chegou no seu consultório, doutor Ricardo, tem uma angina do peito. Você inicia conforme a diretriz, me perdoe, doutor Érica, ainda primeira linha, primeiro passo, um beta-bloqueador no índice de cálcio, está na diretriz. Esse doente tinha um grande prejuízo da qualidade de vida, avaliado de maneira objetiva, no questionário de angina. Pontuação média em torno de 39. Esse questionário vai a 100 de pontuação. Episódios de angina na semana, 6 por semana, quase que angina diária. Imenso prejuízo da qualidade de vida. Você reavalia em 4 semanas, ele permanece sintomático. Aí veio o pulo do gato. Associação de um outro agente, no caso trimetazidina, 80 miligramas ou 35, dependendo do país, da disponibilidade, uma combinação precoce. Seguimos esses pacientes, com quase 600 pacientes, 5 países, por 16 semanas. Aquela qualidade de vida que estava em 39 pontos, se tivesse subido 10 pontos, já teria sido uma intervenção clinicamente relevante. Não subiram 10 pontos, não subiu 10 pontos, nem 20, subiu 39 pontos ao final de 16 semanas. Então, eles saíram de 39 para 78 pontos. Redução das crises de angina. Quer saber o número? 82%. Eles passaram a ter 6 episódios por semana a 1 episódio por semana. Seguro, bem tolerado, combinação precoce, paciente livre de angina, é tudo que a gente quer. Excelente, eu acho que é isso. Traz dados, né, do que impacta na vida do paciente, que é o que ele vai te queixar para você. Né? Sempre é o que ele quer. Vou jogar para você agora, Érica, que é uma queixa do paciente. Muitas vezes eu vejo uma certa refratariedade do tratamento da hipertensão. Eu brinco o aparelhinho em casa enlouquece o paciente, né? Então ele fica medindo de tempo em tempo, muitas vezes errôneo, muitas vezes o aparelho está descalibrado, muitas vezes ele toma um café, brigou no trânsito e vai e mede. Então, assim, como é que a gente consegue orientar esse paciente, obviamente, a adesão ao tratamento, mas também muito do que a gente vê nas diretrizes novas dessa mudança de estilo de vida, que é o mais difícil na prática, para melhorar o tratamento da doença mais comum, que é a hipertensão. Esse é um desafio gigantesco, né? Se a gente perguntar aqui para nós três, o Golda tem um relato muito interessante disso, de que se tornou maratonista recentemente, né? Quer dizer, nós temos o conhecimento da importância dos hábitos de vida adequados e nem sempre a gente consegue colocar em prática, né? Então, isso é uma realidade, esse é um grande desafio. Eu acho que o primeiro ponto é isso, dedicar um tempo na consulta para falar objetivamente de hábitos de vida. Não é simplesmente, você tem que mudar de hábitos de vida e deixa o paciente imaginar o que seja isso. Tá? Depois, propor metas que sejam alcançáveis. Você vai sedentário, eu quero que amanhã você se torne maratonista, o cara vai desistir. Sim. Então, passo a passo, devagar, e propor uma coisa de cada vez. Né? Uma coisa que a gente aprendeu durante um projeto que a gente fez junto, que foi o CARE, que tratava muito disso, de como contaminar o paciente para se tornar a torre da sua doença, né? O Katz falava isso, tá? Num projeto que ele tinha de check-up, né? Check-up de alto nível, alto executivo. Então, os caras faziam todos os exames possíveis, recebiam uma série de informações, você tem que perder peso, parar de fumar, parar de beber, blá, blá, blá. E ano após ano, eles viam que as pessoas voltavam do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E aí, um belo dia, eles pararam para fazer um brainstorm. Alguma coisa não está funcionando. Eles entenderam o quê? Eram ordens demais que você estava dando para aquele paciente e ele desistia. Eu não vou conseguir fazer tudo isso, então eu não vou fazer nada. E aí, cada vez, eles olhavam o que o paciente poderia estar mais propenso a fazer. Se na conversa ele manifestava, olha, minha filha pediu para eu parar de fumar, naquele ano eles atacavam o tabagismo. Então, trazer metas reais para o paciente. E o que você falou no início, do aparelhinho de pressão que enlouquece o paciente, enlouquece, mas é muito importante. Tá? Porque, ao contrário da angina do Golda, que dói, a hipertensão não dói. Então, a automedida da pressão arterial feita de forma adequada, com você orientando o paciente, prescrevendo o aparelho de pressão, prescrevendo a braçadeira, ela se torna um aliado. Porque muitas vezes o paciente não está sentindo nada e mede a pressão e ela está alta. E ele esqueceu de tomar o remédio. E aí ele começa a entender o processo da doença hipertensiva e se torna mais aderente ao tratamento.
Excelente. Esse acho que é um ponto super importante, porque a gente vê muito comum o paciente, muitas vezes, mede, fica apreensível com a medida e tem que ter orientações. Quando medir, o que fazer, quando ligar para o médico, quando mandar o WhatsApp, né, para poder entender que essa estratégia é uma estratégia que vai se ajustando, né, e que muitas vezes tem um fator secundário, relevante, que muitas vezes a pressão vai oscilar, é normal, mas o paciente tem que estar bem orientado, né? Essas dúvidas têm que ser sanadas aos poucos, obviamente, não é em uma consulta que você vai resolver toda a vida do paciente para hipertensão, que é muito comum. Clodo, a gente sabe que muitos colegas têm dúvida em relação ao diagnóstico, o que é inoca, o que é minoca, como é que é essa história da modulação metabólica que a trimetazidina traz para beneficiar esse perfil de paciente. Eu queria que você explicasse um pouco como é que a gente faz o diagnóstico e também como é que a gente não se atém somente a isso aos exames, né? Ricardo, isso é fundamental. Por muito tempo, a gente entendeu, assumiu que todo paciente com angina do peito obrigatoriamente deve ter uma doença aterosclerótica obstrutiva. Com o passar do tempo, a gente entendeu que nem todo paciente com angina e ou isquemia tem aterosclerose, e eu tenho muitos pacientes com doença aterosclerótica obstrutiva sem angina ou sem isquemia. E por que é importante essa relação? Para você antecipar outros mecanismos que possam explicar a angina, mesmo na ausência de doença obstrutiva. Então, ter um paciente que leva a mão ao peito, tem angina do peito, faz um teste, por exemplo, uma cintilografia, um teste ergométrico positivo para isquemia. Você leva esse paciente para uma angiotomografia, uma coronariografia invasiva e não encontra a doença, não vá, por favor, desconstruir o seu raciocínio clínico, chamando aquele teste de um falso positivo e o seu paciente com angina do peito, com qualquer outro diagnóstico, depressão, ansiedade, doença do refluxo. Não, nós estamos diante de uma nova entidade chamada anoca ou inoca, angina ou isquemia, na ausência de doença obstrutiva. Então, há que se pensar em outras entidades do ponto de vista fisiopatológico para explicar a angina. E um detalhe, eu posso ter um paciente com doença aterosclerótica e disfunção microvascular. Uma condição não exclui a outra. Olha como está ficando complicado para diagnosticar e eventualmente tratar, mas a gente pode simplificar. Excelente, eu acho que é isso. Porque muitos colegas ficam nessa essa história de não perder a linha de raciocínio ou deixar de fazer o diagnóstico que estava ali, já existia. E você fala, não, então essa dor sua é osteomuscular, a sua dor é outra causa e acaba minimizando. E o paciente acaba tendo... Esse é um risco, isso deve ser evitado. Enquanto a doutora Érica consegue fazer o diagnóstico de uma maneira muito objetiva de hipertensão por diversas técnicas, a medida de consultório, a mapa, a medida residencial, a medida residencial, eu dependo da anamnese, da história e da minha investigação, mas ela não pode desconstruir o meu raciocínio clínico. Então, muita atenção a esse diagnóstico de anoca e inoca. E aí a gente tem que discutir o tratamento. Érica, um ponto importante. A gente falou muito dessa história da combinação fixa, da evolução terapêutica, mas a gente está falando também de um cenário de alguns pacientes que isso teria que ser mais premente, que é o alto risco. Então, o paciente acabou de ter um evento cardiovascular, um AVC, um infarto, né, algum desfecho clínico, e que a gente, entre aspas, não pode esperar, né? Ou a gente não vê uma evolução, porque eu tenho que imprimir aderência, é multitratamento. Então, ele teve um evento agudo, ele vai tomar anticoagregação plaquetária, ele vai tomar estatina, ele vai ter que ter mais controle, ele vai para uma mudança de estilo de vida mais radical, porque também tem uma pressão familiar, mas a hipertensão acaba também tendo que eu ter mais atenção, né? Que é um paciente de muito alto risco ou de alto risco, e aí passa pelo paciente que está no nosso consultório no dia a dia, que é alto risco e que muita gente deixa de tratar, que é o diabético, né? Esse é o paciente que tem um potencial enorme de evento cardiovascular e que muitas vezes é subtratado tanto na hipertensão, não, ele é diabético, ele pode ser desautonômico e acaba sendo subtratado, isso a gente vê na prática, e o próprio diabético, que muitas vezes a gente tem tanto recurso bom para tratar, e que também os pacientes acabam sendo maltratados. Eu queria que esse olhar seu em relação a esse paciente de alto risco e muito alto risco para tratar a hipertensão. Então, você bateu num ponto muito importante. O Hamilton costuma ter uma frase que é muito interessante, que é quase na meta é fora da meta. Tem algo que irrita profundamente quem lida com hipertensão, já que ele estava com 18, agora ele está com 16, tá bom. Não está bom. As metas de pressão, de colesterol, de glicemia, elas existem porque houve uma demonstração clara que quando você alcança esses níveis, você maximiza o efeito de proteção. No indivíduo de alto risco,
isso tem um impacto ainda maior. Um conceito que a gente valoriza muito na hipertensão nos últimos tempos é o chamado risco residual. Todo mundo tem no consultório um paciente hipertenso que está em tratamento, parece que está tudo bem e, de repente, ele faz um evento. E você fica se perguntando, por que ele fez o evento se ele estava na meta? O que pode acontecer é que você demorou muito tempo para chegar na meta. Então, você deixou construir um risco residual que, mesmo depois que você iniciou um tratamento e alcançou a meta de pressão, esse indivíduo não será do risco semelhante ao cara de baixo risco ou ao cara que nunca foi hipertenso. Então, a diretriz americana de hipertensão que foi publicada agora reforça um conceito que eu já tenho na minha cabeça há muito tempo. É tempo. Quanto mais rápido eu alcanço meta de controle de pressão, mais eu protejo o meu paciente. O outro conceito que a gente tem valorizado muito na hipertensão é o tempo na meta. Os pacientes que ficam variando a pressão arterial, e aí eu não estou falando de ritmo circadiano, estou dizendo daquele paciente que hoje está no consultório, ele está na meta, amanhã, mês que vem, ele está fora da meta. Essa variabilidade aumenta risco. Então, tudo isso agrega risco no paciente e me faz ter que ter um olhar mais agressivo. E aí, a recomendação da diretriz para uso de combinação dupla em um fármaco só está muito alinhada a isso. Eu consigo progredir para o alcance de metas muito mais rápido. E a diretriz trouxe também uma outra informação. A gente tinha, talvez em diretrizes mais antigas, aquilo. Eu estou usando combinação dupla, ou estou usando monoterapia, não está na meta. Eu aumento a dose, eu troco para uma outra monoterapia. Não. Eu estou na combinação dupla, não controlou, eu vou migrar para a combinação tripla. Eu não posso perder tempo. Então, é ser mais célere e mais proativo na minha tomada de decisão para alcançar o controle desse paciente. Não se contentar com quase na meta. Quase na meta é fora da meta. Mas você não acha que muitos colegas protelam do ponto de vista assim, de associação? Né? Vamos trocar 6 por meia dúzia aqui, né? Troca o IECA pelo BRA, troca o bloqueador de canal de cálcio por outro. O paciente muitas vezes queixa de um efeito adverso e a gente acaba mudando. E raramente a gente põe a tripla, ou a gente põe a quádrupla, ou a gente... Porque assim, a gente sabe que o desafio da adesão existe. Você dá um remédio de 4 em 4 horas, o paciente não vai tomar, né? Então, como é que eu facilito essa adesão? A combinação fixa? Tenho muitos. A gente vê isso. Eu faço um ambulatório de hipertensão resistente refratária na UERJ. É um outro mundo de pacientes. É uma receita com 6, 7, 8 antihipertensivos. Fora a estatina, o hipermiante, blá, 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 blá. E, por incrível que pareça, às vezes a gente discute com os residentes isso. O paciente volta, ele já está usando... Professor, eu não tenho mais o que fazer, já estou com todas as classes. E eu troco com eles a seguinte ideia. Checa se está com adesão. E, às vezes, o que a gente faz é desprescrever uma droga isolada e trocar, por exemplo, por uma combinação tripla. A gente teve um caso como esse. Uma senhora, não era jovem, devia ter uns 70 e poucos anos, estava usando 6 fármacos antihipertensivos sem controle. Obviamente, usava medicações da farmácia do SUS. Então, não eram só 6 fármacos estava tomando 2 ou 3 vezes ao dia. Às vezes, para você alcançar a dose, ela tinha que usar 2 comprimidos de cada um. Por exemplo, o enalapril no SUS, só temos 10 miligramas. A gente dizia 40, são 2 comprimidos de manhã e 2 à noite. São 4 comprimidos aí só em uma droga. E aí, o residente propôs à paciente, acessou lá a internet, viu o preço e propôs à paciente uma combinação tripla de droga única, perindopril, indapamida e amlodipina. Então, ela passou de 6 fármacos com um montão de comprimidos para um comprimido uma vez ao dia. Essa paciente voltou talvez 1 mês e meio depois, eu não estava no ambulatório no dia, e o residente me mandou um print no WhatsApp. A paciente, o doutor fulano é o melhor médico do mundo, a minha pressão está controlada. Legal. Então, essa jogada a gente tem que ter, entender o paciente e facilitar ao máximo. Uma resposta fácil, isso eu aprendi com o CATS também. Quando você terminar de fazer a receita, leia e pergunte se você tomaria aquela receita. Boa provocação. Falamos da diretriz, falamos dos estudos, falamos que a gente sabe fazer o diagnóstico, então, de inoca-minoca. Mas como é que eu trato esse paciente? Agora. Veja bem, eu estou prestando atenção na conversa com a doutora Érica, é fascinante porque eu gosto dos paralelos entre hipertensão
e a síndrome coronária anacrônica. Ela mencionou que o paciente, diferentemente da angina que tem sintoma, dela não tem sintoma. Então, aí tem uma questão de adesão, o paciente toma menos remédio. Não, o meu paciente quer o remédio. Então, meu paciente me procura por dor no peito, ele quer o remédio. Então, já começa por aí. Aí vem a questão da otimização do tratamento antianginoso. E aí que eu acho que a gente peca. Então, quando a gente fala em combinação e pensa, por exemplo, no cenário de ANOCA e NOCA que você mencionou, quando a gente pensa, por exemplo, Ricardo, que em mulheres, 50% a 70% dos pacientes do sexo feminino têm uma probabilidade de ter angina na ausência de doença obstrutiva. Você já exclui essa parcela da população, por exemplo, de procedimentos de revascularização. Alguns colegas ainda acham, fazer doença coronária é simples, porque eu peço o CART, achou doença, estente, próximo paciente. Próximo paciente, dor no peito, leva para o CART, achei doença, estente, próximo paciente. Ah, isso é complexo. Ponte de safena. Mas a maior parte dos pacientes hoje vai ficar em tratamento clínico antianginoso, além do controle dos fatores de risco. Mas se eu não tenho uma lesão a ser tratada, eu tenho que controlar os fatores de risco, o duplo produto, obviamente, frequência cardíaca e pressão arterial. E aí eu acho que os agentes hemodinâmicos, que inclusive podem ser úteis no controle da hipertensão, eu já entro com um ganho, um bônus, mas a célula isquêmica, independente da causa, seja doença obstrutiva, seja por disfunção de microcirculação, disfunção metabólica, a primeira alteração. Quem está na faculdade lembra da cascata isquêmica? Hipoperfusão, alterações metabólicas, muito antes do paciente ter dor no peito. Vamos proteger a célula. Trimetazidina faz exatamente isso. Por isso que foi a escolha por estudo do Combine. Nós seguimos as diretrizes, beta-bloqueador ou antagonista de cálcio, dependendo do perfil, mais um agente metabólico. E interessante, eu estou vendo, vocês estavam discutindo sobre escalonamento. No nosso estudo, em 16 semanas, o desfecho era melhora de qualidade de vida e controle de angina. Ricardo, beta-bloqueador ou antagonista de cálcio mais trimetazidina. O controle foi tão eficaz da angina que, ao final de 16 semanas, 86% desses pacientes, em 86%, não houve necessidade de eu acrescentar um terceiro antianginoso. É como se a doutora Érica, na avaliação do seu paciente hipertenso, que estava prestando atenção na sua conversa, avaliou, combinação, 16 semanas depois, ela não precisa mexer. Então, em 85,5%, para ser mais preciso, dos meus pacientes, não houve necessidade do escalonamento do agente antianginoso, porque é uma combinação racional. Muitos mecanismos de ação são eficazes, bem tolerados, eu controlei a angina do meu paciente. Então, isso eu acho que é uma mudança que a gente vai contribuir. Eu digo, isso vai mudar a diretriz? Não, isso não vai mudar a diretriz. No sentido de, eu preciso fazer associação. A gente já sabe disso. A diretriz diz isso. A exemplo da hipertensão, por favor, é uma doença multifatorial, múltiplos mecanismos de ação. Você não vê a doutora Érica associando diversos inibidores da enzima de conversão no mesmo paciente. Sim. Ela combina mecanismos de ação complementares. Nós estamos chegando lá. Ainda a gente tem que fazer esse escalonamento de pelo menos 4 semanas, mas é o primeiro estudo Combine que mostrou que esse escalonamento precoce em pacientes recém-diagnosticados é seguro, é efetivo, e você não precisa, em quase 86% dos pacientes, pensar num terceiro antianginoso. Eu estou protegendo a célula junto com a agente hemodinâmico. Essa é a minha combinação dos sonhos. Excelente. Bom, a gente podia ficar aqui horas, né, discutindo sobre esses pontos. Eu acho que é muito o dia a dia do cardiologista. Mas eu queria que cada um de vocês deixasse uma mensagem final para quem está vendo, para quem está ouvindo a gente. Na atuação, então, vou começar com a Érica, na atuação da hipertensão. Qual o recado que você quer que as pessoas saiam? Acho que o recado é a mensagem do Hamilton. Quase na meta é fora da meta. E lembrar que hoje o tratamento da hipertensão é mais do que simplesmente o número. É promover saúde cardiovascular, renal, metabólica e cognitiva do paciente. Eu quero resgatar um conceito que é o porquê o paciente nos procura com síndrome coronária anacrônica. Ele tem angina. Diferentemente da Érica, ele quer ser tratado. Então, valorize os sintomas do seu paciente. Uma anamnese detalhada, qualidade de vida, o que esse paciente deixou de fazer porque começou a ter angina. Coloque a angina no seu radar como um alvo terapêutico, mas não leve meses ou até anos, como a gente vê, para oferecer esse controle sintomático a esse paciente. Vamos fazê-lo de uma maneira racional, segura e precoce. Combinação precoce, a exemplo de hipertensão, é o caminho no tratamento de pacientes com angina por síndrome coronária anacrônica.
Bom, queria agradecer novamente a participação de vocês dois, foi ótimo. Convido vocês a continuar acompanhando a cobertura do Congresso Brasileiro de Cardiologia de 2025, com muita informação relevante. Muito obrigado. Obrigado.